Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao nosso espaço Unidos pela Palavra. Para iniciar, gostava de propor que cantássemos o hino 464, Não Desistir. Depois de termos cantado esta música, gostava que começássemos este momento com uma oração. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado porque estás connosco a cada dia. Muito obrigado porque partilhaste a tua palavra connosco. Ajuda-nos agora, nestes momentos, a refletir sobre vidas de personagens da Bíblia, que possamos tirar ensinamentos importantes para a nossa vida. Obrigado por tudo isso. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje gostava de vos sugerir que meditássemos um bocado sobre a vida de duas personagens bíblicas. Eu gosto muito das histórias da Bíblia e acho que estas duas personagens demonstram um bocado, se calhar, muitas situações que podem ocorrer cada vez mais nas nossas vidas. A primeira que gostava que falássemos era Noé, não é? Todos nós conhecemos a história da Arca e a história miraculosa de como Deus salvou, ao mesmo tempo que destruiu praticamente o mundo que tinha criado, salvou esta família de pessoas. Mas eu gostava que falássemos um bocado sobre os tempos em que Noé vivia. Todos nós sabemos que naquela altura as pessoas viviam centenas de anos, aliás algumas ultrapassaram os 900 anos de vida. E todos nós também sabemos que estas pessoas, a terra que existia na altura ainda era muito semelhante à terra original que Deus tinha criado. As árvores eram árvores perfeitas, as condições para a vida eram condições perfeitas. E então esta sociedade, que embora tivesse escolhido o pecado, ainda teve a hipótese de viver num mundo praticamente perfeito. Tinham mentes perfeitas, memória fotográfica, e em vez de utilizarem estes dons que Deus lhes tinha dado, o que aconteceu foi que a prosperidade levou-os a enverdar por caminhos maus. Caminhos tão maus que Deus teve que tomar esta decisão de destruir este mundo e de recomeçar de novo.
E então foi dada esta missão a Noé de não só construir este barco para salvar os animais terrestres, mas também de poder espalhar esta mensagem de alerta e de aviso a todos os habitantes da altura. E todos nós sabemos, nós conhecemos a história que Noé pregou 120 anos e parece que ele não conseguiu converter ninguém. Mas, no entanto, o que aconteceu foi que, basicamente, Noé vivia num mundo que estava totalmente contrário àquilo que ele estava a pregar. As pressões das pessoas, tudo aquilo que as pessoas acreditavam, tudo aquilo que aquelas pessoas perseguiam para as suas vidas, era totalmente contrário àquilo que Noé estava a pregar e àquilo que o propósito que Deus tinha feito para a humanidade. Ele era ridicularizado, muitas vezes gozavam com ele. Como é que é possível? Nunca choveu na terra até este momento e agora tudo o que tu estás aqui a dizer vai chover, estás a construir um dispositivo que nós não precisamos, em terra seca, que não é preciso. Apesar disto, Noé manteve-se firme e não desistiu. Nunca desistiu, nunca se sentiu tentado a concordar e a ir pela corrente que existia na altura. E gostava agora que avançássemos 2200 anos na história. Uma personagem que viveu pouco depois de Jesus. Jesus morreu, esteve nesta terra e pouco a seguir, graças não só ao esforço do Espírito Santo e dos discípulos, uma nova igreja começou a crescer. E começou a crescer de tal forma que foi necessário fazer algumas provisões de ajudar que pessoas fossem formadas para poder ajudar no crescimento da igreja. E foi então que, a certa altura, decidiram nomear um grupo de os chamados diáconos. Foram nomeados 7 diáconos, um deles, nós hoje em dia temos os diáconos, este nome na nossa igreja, mas estas eram pessoas idóneas, eram pessoas que eram escolhidas pela sua capacidade não só de poder ajudar os outros, mas também na sua capacidade, da sua fidelidade a Deus e a Jesus, e a sua capacidade também de poder pregar e de poder ajudar as outras pessoas. E neste grupo havia um jovem chamado Estevão. E Estevão destacava-se em certa medida deste grupo de pessoas. Ele era gostava muito de debater e, aliás, nós hoje em dia às vezes parece que temos medo de explicar as nossas ideias e pô-las à prova contra outras pessoas, mas Estevão gostava de fazer isto. E ele era um estudioso da Bíblia e, dessa forma, com a ajuda do Espírito Santo, ele conseguia derrotar facilmente as outras pessoas que tinham ideias contrárias às de Deus. E ele sabia que cada vez que fazia isto, e aliás ninguém gosta de perder um debate e ninguém gosta de ser provado que está errado, ele criou muitas inimizades e criou-se a si próprio muitos problemas. A sociedade da altura não concordava que o Messias já tinha vindo, a sociedade da altura tinha fortes crenças contrárias àquilo que Estevão lhes estava a propor. E obviamente isto causou-lhes o problema que nós conhecemos na história dele. Ele foi julgado e foi morto por apedrejamento. E provavelmente nos últimos instantes deste acontecimento ele poderia ter-se retratado, ele podia ter, para tentar escapar a este castigo que lhe puseram, ele podia ter voltado atrás, mas não, ele manteve-se firme. E nestes últimos minutos, antes do ato, ele fez um dos maiores discursos da história acerca de Jesus e acerca do reino de Deus. E temos aqui duas personagens completamente afastadas, separadas por milhares de anos, mas que passaram por experiências semelhantes. E nós muitas vezes falamos destas histórias e se calhar até nos esquecemos que muitas vezes nós na nossa vida, por vezes, somos sujeitos a situações não tão dramáticas, com um resultado não tão dramático, mas situações semelhantes. Será que nós muitas vezes, quando algo acontece à nossa volta com o que nós não concordamos, nós tentamos explicar a nossa posição, ou será que nós muitas vezes temos medo de dizer quem somos, aquilo em que acreditamos? Nós hoje em dia vivemos numa sociedade que apregou à liberdade, mas que cada vez mais restringe aquilo que é aceitável ou não de se dizer.
Vivemos num mundo cada vez mais globalizado, em que as redes sociais espalham a informação toda. A nossa vida, se calhar, torna-se mais pública. Se calhar uns mais que outros que têm as suas vidas nas redes sociais, que partilham as suas opiniões. E cada vez mais somos escrutinados por aquilo em que acreditamos. Valores básicos como a família, como o casamento, estão cada vez mais a ser deturpados pela nossa sociedade. Nós hoje em dia consumimos muitas vezes muitas formas de entretenimento em que nós vemos claramente que aquilo que é designado o normal já não é aquilo que Deus planeou para nós. E isto está a ter uma influência cada vez mais na nossa sociedade. Apesar de ainda vivermos num país que se pode dizer quase católico ou cristão, estes valores estão cada vez mais a sobrepor-se aos valores cristãos. E, obviamente, com a visibilidade que isto pode ter e com a visibilidade que qualquer ação nossa possa ter a nível global, com um vídeo ou com alguma coisa que nos digam, nós, se calhar, muitas vezes somos tentados a não interferir, a não falar, a mantermos silenciosos, a esperar que as coisas passem. Sabemos que há países onde quem manifesta certo tipo de opinião pode sofrer consequências graves, mas nós muitas vezes o nosso próprio medo de ser diferentes dos outros pode reter-nos de manifestarmos a nossa opinião ou, acima de tudo, a opinião de Deus. Gostava que lêssemos agora em João 15, 18 a 19, que diz o seguinte: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Jesus, e claramente João aqui, claramente diz: tudo aquilo que eu vos estou a dizer é contrário àquilo que o mundo diz. E o que é que Jesus está aqui a referir quando se refere ao mundo? Está a referir claramente à proposta que Satanás fez no dia em que tentou a Eva. Não é? Se tu comeres deste fruto, tu vais ter o conhecimento, tu vais ser como Deus, tu vais saber o que é certo. E quando nós dizemos não, claramente eu não sei o que é certo. Jesus criou uma lei moral que me diz o que é certo e o que é errado e eu vou seguir essa lei. Quando nós dizemos isto, nós estamos a contrariar aquele que era o governante do mundo, Satanás. E este conceito de que Deus é a nossa base moral é completamente contrário àquilo que Satanás diz. Quando Jesus está aqui a referir-se ao mundo, é precisamente este mundo em que Satanás domina. Que graças ao sacrifício de Jesus, nós agora podemos estar livres deste mundo. E era esta proposta que eu vos tinha aqui. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 12 a 13, diz o seguinte: E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nós temos claramente a noção do que é verdadeiro e o que é falso. O que está na Bíblia é verdade. E temos a possibilidade de escolher. Mas acho que temos uma responsabilidade acima de escolher a verdade. Temos a responsabilidade de falar aos outros sobre a verdade, independentemente de quais as consequências possam ser. E claramente Deus incutiu-nos este propósito, com estes versículos, claramente a dizer: o mundo odeia-vos a vós, mas também me odiou a mim. Que honra é podermos ser odiados da mesma forma que Jesus foi odiado. E ao estudar a vida destes homens podemos ver como eles nunca vacilaram, apesar das dificuldades, apesar das pressões. Num caso em que levou a uma ostracização completa, a afastar-se da sociedade, mas no outro levou a perder a sua própria vida. Nós muitas vezes as situações que podem, se calhar algumas vezes pode nos levar a perder um emprego porque emitimos uma opinião totalmente contrária àquilo que as pessoas acham que é o normal. Mas será que estamos a fugir daquilo que Deus nos mandou fazer? Será que quando nós nos abstermos de manifestar a opinião certa, obviamente com amor e com a maneira como Jesus a transmitia,
com este cuidado, o amor pelo próximo, será que nós estamos a tentar fugir desta responsabilidade? Claramente Deus propõe esta aliança connosco e Deus claramente diz: se eu for com vocês, quem será contra vocês? E o meu desafio hoje para você que está aí e para mim também é: será que nós estamos a aproveitar esta proposta que Deus nos está a fazer? Será que nós estamos a passar tempo diariamente com Ele e a meditar nesta responsabilidade que Ele nos deu, de partilhar aos outros a sua verdade e de avisar os outros que aquilo que este mundo propõe é totalmente contrário ao ideal? E o meu desafio para nós hoje é precisamente este: que aproveitemos esta proposta que Deus nos faz e que não tenhamos medo de avançar com Ele, manifestando aos outros o amor que Ele tem por eles, independentemente das consequências. Para terminar, gostava que cantássemos o hino número 72, Firme nas Promessas. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades neste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, que título tão fantástico, não é? Como nós podemos claramente acreditar que aquilo que Deus fez por nós na nossa vida, Deus vai continuar a fazer por nós até ao último dia nesta terra e por toda a eternidade no céu. Antes de terminar com uma oração, gostava de vos desafiar. Se há algo que vocês têm dificuldade neste processo que Deus nos está a propor, se há alguma coisa, algum motivo de oração que vocês queiram manifestar, por favor, que o coloquem ou no chat deste vídeo ou enviando-nos um e-mail diretamente, que a nossa equipa de oração irá certamente orar pelo seu motivo. Vamos então terminar com uma oração. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pelos estes exemplos que tu nos deixaste. Obrigado porque não só os exemplos que nos deixaste, mas na nossa vida vais operando também milagres que nos permitem confiar em ti totalmente. Ajuda-nos a não vacilar e continuar a prosseguir esta caminhada contigo. Fica com todos nós, com todos estes amigos que estão em suas casas, que os possas guardar, proteger e abençoar. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom resto de dia para todos.